Gente, segundo livro de Samuel, capítulo 6, vamos na palavra. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Deixa eu perguntar ainda, quem guarda a palavra aqui, diga amém. Então tá bom. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Velho Testamento. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Está escrito assim: E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Amém? Só isso, não precisa de mais. Por que eu estou lendo esta palavra? Preste atenção aqui que é muito importante. A palavra é muito importante. Eu não vou gritar, não vou ficar igual um louco aqui gritando que não precisa disso. Vamos lá. Porque eu li esta palavra? Eu li uma parte, eu li um texto, mas para você saber da história, você precisa ler o contexto. E como a Bíblia ela é muito maravilhosa, a Bíblia ela nos ensina a viver tantas coisas aqui nessa terra. A Bíblia ela é uma bússola para nós. E quando nós estudamos a palavra de Deus, ela nos dá um ensinamento profundo. E aqui, a qual nós lemos, você me acompanhou, eu quero falar sobre Davi. Todos já conhecem Davi. Quando você fala de Davi, você lembra de quê? Que ele é um rei, o grande rei Davi. E também, logo assim, você lembra do gigante Golias, que para Davi não tinha gigante nenhum. Davi chamava ele de incircunciso, aquele que não tinha pacto com Deus. Davi, quando começa a reinar em Israel, Jerusalém, Davi ele não quer reinar sem a arca. Vamos lá. Davi, quando começa a reinar em Jerusalém, Israel, ele não quer reinar sem a arca da aliança. Deixa eu explicar. Primeiro rei de Israel, Saul. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Se você repetir, você aprende, né? Você não esquece. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Quando Saul reina em Israel, não era vontade nem propósito de Deus. Deus não queria um rei para eles. Deus queria só que ele servisse a ele e ele fosse o rei deles, o governador. Mas o povo não queria. Tá. Deus disse: escolhe para si um homem. O povo escolhe um homem chamado Saul, perdão. E Deus, tá bom, aceitou. Pede Samuel, que era o sacerdote, que era também um profeta, unge Saul a rei de Israel. Saul, quando começa a reinar, tudo começa bem, vencer batalhas, guerras. O homem ficou famoso, o homem ficou bem. Só que o final de Saul não foi bom. Saul reina 40 anos. Quantos anos, gente? Saul, no final do seu reinado, desobedece às ordens de Deus. Não foi bom para ele. Desobedece às ordens de Deus. E ele, no final da sua vida, ele próprio se mata. Ele não aceitava que os que foram guerrear contra ele matassem ele. Não, não aceito. Ele mesmo se mata. Tá. O problema todo que durante 40 anos que Saul, desculpa que eu estou errando, tá, gente? 40 anos que Saul reina, governa Israel, ele não se preocupa em buscar a arca. Mas pastor, o que é a arca da aliança?
a Arca da Aliança foi feita pela instrução de Deus, que assim Deus mostra para Moisés. Por quê? Deus queria, antes dos reinados, Deus queria estar no meio do povo. Só que Deus não podia aparecer no meio do povo, porque ninguém contempla a glória de Deus. Lembra quando Moisés tentou ver Deus? Deus, eu quero te ver, não, Moisés, não. Deus, eu quero te ver. Deus vai, entra naquela fenda daquela pedra. Quando ele passa, eu vou passar descosta. Moisés não suportou, quase morreu. E olha que Deus passou rápido, que a glória de Deus é muito forte. Lembra que quando Moisés ficou 40 dias no monte falando com Deus, Moisés desce, o seu rosto brilhando, e quando ele desce, ele teve que colocar um véu, que as pessoas falando assim, o rosto de Moisés está brilhando. Não temos como olhar para a face de Moisés. Por quê? Moisés andava na presença de Deus. Moisés tinha uma amizade, qualquer uma, não, profunda com Deus. Moisés tinha um relacionamento com Deus. Deus falava com Moisés para Moisés falar com o povo. Então Moisés era o profeta da época. Deus queria estar no meio do povo. Deus passa para Moisés: Moisés, faz uma arca, faz um caixote de madeira. Eu não vou falar a medida para vocês, tá bom? Mas esse caixote de madeira, que era madeira de acácia, eles foram cobertos de ouro puro. Toda a arca era de ouro. E Deus determinou para que os levitas que podiam carregar a arca. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Estou tendo difícil a explicação? Não, não é, gente? Está fácil de entender. Então imagina uma caixa de madeira. Eles carregam a arca. Aonde eles iam? Aí essa arca, Deus fazia presente no meio deles através da arca. Então a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Vamos lá, se você entendeu. A Arca da Aliança simboliza o quê? Então Deus determinou o seguinte: Moisés, agora eu vou estar no meio de vocês. Eu não posso aparecer. Eu vou estar de uma forma teofânica. Deus. Fania. Deus, ele aparece de uma forma visível, mas de acordo com as coisas que o ser humano não pode ver, que quem fosse ver ele morreria. Então essa arca simboliza a minha presença. Então aonde você levar a Arca da Aliança, é minha presença com vocês. Amém? Forte, né? Eu falo assim, eu me arrepio todinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus e Moisés, aonde ia, a arca ia diante dele. E isso foi passando de processo em processo. Eles iam, a arca ia de frente, simbolizando a presença. Então Deus se manifestava na arca através da obediência de Moisés. O tempo passa. Dentro da arca tinha o cajado. Dentro da arca foi guardado o maná que descia do céu, o pão. E dentro da arca tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Eles tinham que guardar a arca. O tempo passou. O povo desobedece a Deus. O povo se afasta de Deus. Moisés já tinha morrido. O povo desobedece, o povo se afasta. Deus permite, não é que Deus quer, Deus permite. Deus não quer, Deus permite. Deixa eu explicar mais ou menos. Deus não quer te ver você doente. Deus não quer que você tenha problema na sua vida, mas Deus permite. E a permissão de Deus é porque é que nós precisamos aprender alguma coisa. Deus não quer maldade para ninguém. Deus não quer nada ruim na nossa vida, mas Deus permite. E muitas vezes a permissão de Deus é para que nós aprendamos alguma coisa com Deus. Quem entendeu, diga amém. Então não reclame quando vem um problema na sua vida. É permissão de Deus. O povo desobedece, sai da presença do povo de Israel. Deus permite que o inimigo entre em Israel, mata muita gente, pegue a arca. Pegou a arca, os filisteus, gente, olha que interessante. Aí eles pegam a arca, zomba deles, né?
Zomba dos crentes. Ah lá, cadê os crentes? Agora está sem a arca, só sem a presença de Deus. Eles levam a arca da aliança para um lugar. Eles colocam a arca da aliança dentro de um templo do deus Dagon. 2 vezes o deus Dagon cai diante da arca da aliança. Não suportou a glória de Deus. Isso é o inimigo. A arca da aliança já não estava mais em Israel. Eles pegaram os filisteus e levaram para outro lugar. Escuta, eles viram que não ia dar certo, começaram a colocar a arca em outros lugares. A arca da aliança, teve gente que tentou abrir a tampa, morreu na hora. Por quê, pastor? Porque não eram pessoas que estavam na presença, era abusando da presença, pessoas despreparadas. A arca da aliança, onde estava com os inimigos, Deus permitiu que eles chegasse pragas sobre ele, pragas, doenças, tumores, muita gente morreu. Aí o inimigo com a arca, ele falou: não, nós não podemos ficar com a arca aqui não. Por quê? Pessoas tudo despreparadas, pessoas que não têm compromisso com a presença de Deus. Aí eles falaram: temos que devolver a arca. Eles pegam a arca e devolvem de novo para o povo de Israel. Nesse tempo, Saul vira rei. Ei, presta atenção, Saul vira rei. Saul, quando vira rei, não se preocupa de buscar a arca. Saul morre, voltei de novo. Saul morre não, se mata, cometeu um suicídio. Deus coloca outro no lugar de Saul. Quem? Davi. Quem, gente? Agora eu cheguei na mensagem. Davi, antes de ser rei, você sabe do processo, não vou entrar nessa parte. Aos 30 anos de idade, Davi começa a reinar em Hebrom, Judá. Reina por 7 anos. Quando Saul morre, eles precisam de um rei em Israel, em Jerusalém, na verdade. Vai ser Davi. Aí a promessa foi cumprida. Lembra que Davi com 17 anos foi ungido a rei? Agora a promessa sendo cumprida. Gente, olha que interessante. Quando Davi é proclamado rei de Jerusalém, antes de Davi sentar no trono, oh glória, Davi chega na sua conquista. Estava chegando a conquista de Davi, rei de Jerusalém. Deus cumpriu com a tua palavra. Mas não foi fácil, foi 13 anos de batalha para ele chegar no seu objetivo. 13 anos de guerra para chegar no objetivo. Mas esse tempo que Davi foi ungido a rei, Davi nunca deixou a presença de Deus. Davi sempre foi um homem cheio de Deus. Davi era tão um homem cheio de Deus, que quando ele tocava a harpa, os demônios saíam dos corpos. Era um homem abençoado. Era um homem tão abençoado, um jovem abençoado, que quando ele tocava instrumento, Deus estava com ele. Davi era um homem tão abençoado, que quando ele estava tomando conta de ovelhas, veio o urso tentando matar as ovelhas. Ele enfrenta um urso e mata o urso. O que é isso? É Deus, porque não tem como o homem matar o urso. Quando Davi estava trabalhando no pasto, cuidando das ovelhas, vem o leão para destruir e matar as ovelhas. Davi pega e rasga os leões e não deixa invadir o local do teu trabalho. O que é isso? Presença de Deus. Escuta, deixa eu falar uma coisa já. Quando nós servimos a Deus de verdade, Deus te dá condições que você nem imagina. Quando nós servimos a Deus de verdade, Deus te dá força onde você nem tem. Quando você serve a Deus de verdade, Deus te dá estratégia que outros Deus não dá. É por isso que crente igual eu, igual você, estamos aqui. Vem a luta, vem a batalha, vem os problemas, vem as guerras, e você fala: eu não desisto, eu não paro, nada vai me parar, nada vai me deixar, eu não vou deixar esses problemas destruir minha vida. Por quê? Por causa da presença. Tem alguém que tem a presença de Deus aqui? Diga amém. Levanta a mão para o céu e fala bem assim: eu não abandono a presença de Deus. Palma para Jesus bem forte. Você não vai abandonar a presença. Estou gostando da mensagem. Olha para mim, que eu estou terminando agora. Davi
Ele foi levado a rei. Aqui é a cadeira do rei que se matou fracassado, chamado Saul. E nunca pense que você é bom, que você é bambambam, que muitas vezes Deus te tira de lá e coloca outro no lugar. Saul vaza. Davi, quando entra, para pegar a cadeira de rei, Davi antes de sentar, opa, eu não posso fazer como o povo fez no passado. Perderam a arca da aliança para os filisteus porque abandonaram a Deus. Eu não posso fazer como Saul começou a reinar sem a presença de Deus. Não. Ele sabia do poder da arca. Ele sabia da autoridade da arca da aliança. O que Davi fez? Antes de eu se assentar no trono, eu vou buscar a arca da aliança. Vou repetir de novo, quem sabe você dá um glória. Antes de Davi sentar no trono da conquista que Deus deu para ele, eu sei que eu já conquistei, mas antes que eu sente em cima da minha conquista, eu vou buscar a arca da aliança. Quem entendeu, diga amém. Davi prepara mais de 30 mil homens. 30 mil homens é muita gente. Ele prepara 30 mil, eu não vou falar o que aconteceu no meio da caminhada, tá? Davi prepara 30 mil homens e vai buscar a presença. Davi, eu não posso reinar, eu não posso sentar nesse trono, eu não posso comandar Israel, eu não posso comandar Hebrom, Judá, eu não posso comandar Jerusalém sem a presença, eu não posso ter conquista sem a presença de Deus. Ele busca a arca da aliança. Quando ele busca a arca da aliança, vira uma festa em Israel. Davi, você sabe que a primeira vez que ele foi buscar a arca deu um problema muito sério. Ele foi pela segunda vez. Davi apresentava sacrifício diante de Deus. Davi adorava. Davi, quando pegava a arca, ele saía dançando e adorando a Deus, louvando a Deus, porque estava chegando a arca da aliança em Jerusalém. O povo adorou ao Senhor porque a arca estava chegando. Mas escuta bem, agora eu entro aqui para nós encerrarmos o que eu tenho a dizer. O que é a arca da aliança? A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então damos a entender que antes de Davi reinar em Jerusalém, eu não posso reinar sem a presença. Eu não posso reinar sem a presença de Deus. Eu não posso ter tudo nessa vida sem a presença de Deus. Parece que eu vejo Davi dizendo o seguinte: eu não posso sentar no trono se eu não tiver a presença de Deus. Eu não posso ter tudo nessa vida sem a presença de Deus. Então antes que eu conquiste alguma coisa, eu preciso da presença, eu preciso da arca, eu preciso da presença, eu preciso da arca. Eu vou ficar falando até você dar glória. Eu preciso da presença, eu preciso da arca. Davi pega a arca, porque ele sabe que a arca da aliança simboliza a presença de Deus, porque a arca da aliança simboliza soberania. A arca da aliança simboliza proteção. Então ele disse: eu preciso da soberania diante de mim, eu preciso da proteção diante de mim. A arca da aliança simboliza a glória. Então eu preciso reinar com a soberania, eu preciso reinar com a proteção de Deus, eu preciso reinar com a glória de Deus, eu preciso reinar pela majestade de Deus, eu preciso reinar pela realeza de Deus, eu preciso reinar pela autoridade de Deus, eu preciso reinar e ter a segurança de Deus. Então eu entendo aqui o seguinte: eu não sou nada sem a presença de Deus. A arca da aliança, aonde ela estava, o amor estava, a paz estava. Aonde tinha arca, a alegria se manifestava. Aonde tinha arca, mudança de vida tinha. O que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos que hoje nós já entramos em 2026. Não adianta nós termos tudo em 2026 sem a presença de Deus, porque a presença de Deus traz soberania sobre a tua vida. A presença de Deus, ela te guia.
A presença de Deus, ela te sustenta. A presença de Deus traz alegria. Eu não estou falando de tudo aqui nessa terra, eu não estou falando de bens, eu estou falando de algo do céu. Então não adianta nós entrarmos em 2026 querer conquistar tudo aqui nessa terra sem a presença. Você conhece pessoas que eu também conheço. Quantas pessoas na face da terra que tem tudo, mas não é feliz? Tem gente que tem uma vida financeira boa, mas não é feliz. Tem gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Tem gente que tem fama, mas não é feliz. Aí você vê aquela pessoa que não tem nada. Você olha até para ela, não tem casa. Você olha para ela, não tem um bom carro. Você olha para ela, não tem dinheiro. Anda até rasgada, anda de chinelinho. Mas quando você vê ela, essa pessoa é diferente. Mas essa pessoa vai te informar: ela tem a presença de Deus. Não adianta ter fama aqui na terra, mas sem a presença de Deus. É por isso que muitos casamentos estão dando errado, porque falta a presença de Deus. É por isso que muitos negócios estão dando errado, porque falta a presença de Deus. Por isso que muitas amizades dão errada, porque falta a presença de Deus. Agora é tão interessante que quem foi buscar a arca foi Davi. Quem foi buscar a arca foi Davi. Então a presença de Deus, ei, olhe para mim aqui, olhe para mim, preste atenção que isso aqui é forte que eu vou dizer. A presença de Deus não vem assim, ó, toma a presença. Não. A presença de Deus não vem assim, toma de mão beijada. Não. Para eu ter a presença de Deus, eu tenho que buscá-la. Amém? Quem foi buscar a arca? Davi. Deus podia muito bem falar assim: a arca transporta para a casa de Davi. Não. Eu preciso buscar. Quem precisa de buscar a presença é eu e você. E quando fala de busca, fala de dedicação. Quando fala de busca, fala de esforço. Se você quer a presença de Deus, 2026, se esforça. Não oramos aqui 30 minutos? Se esforça mais. Se esforça mais para estar na presença de Deus todos os dias. E o mais interessante, Davi, quando vai buscar a presença, ele leva homens e mulheres com ele. Sabe o que é isso? Eu não vou buscar sozinho, não sou egoísta, vou levar pessoas comigo. Se você tem a presença, leva pessoas a terem a presença de Deus também. Se você vai buscar a alegria, a paz, a soberania, o amor, se você vai buscar a realeza, se você vai buscar a Deus, leve pessoas também para buscarem a Deus. Se você, esse 2026, quer crescer, fique com a presença. Não adianta querer sentar no trono sem a presença. Agora, a presença de Deus, aonde entra, muda a vida, muda situações. Ele foi buscar a presença de Deus para habitar em Jerusalém. O que Deus quer? Deus quer habitar dentro de nós. Então agora Davi senta no trono, mas com o quê? Davi agora tem sucesso, mas com a presença. Davi agora é feliz, mas com a presença. Davi agora é rei. Davi agora conquistou, mas com a presença. Agora ele se torna um homem forte. Quem é o rei Davi hoje? O homem chamado segundo o coração de Deus. Davi hoje é um dos homens é o mais famoso de todos. Mas por quê? Presença de Deus. Quem sabe esse ano está faltando isso em nós, mas não vai faltar mais, porque Deus nos trouxe aqui para ouvir isso. Quer mudança de vida este ano? Presença de Deus. A presença de Deus. Não adianta a gente querer ter tudo, mas sem a presença de Deus, ela quer mudar personalidade, caráter.
é onde que Ele traz paz. E é muito bom quando você tem a presença. Por quê? Porque aonde você vai, alguém vai notar: esse homem é diferente. Aonde você vai, alguém nota: essa mulher é diferente. Aonde vai uma família cheia da presença de Deus, as pessoas notam: essa família é diferente. Você está trabalhando, alguém olha para você e fala: esse cara é diferente. Esse jovem é diferente. Aí você vai para um lazer, lá dentro de alguma coisa do lazer, alguém fala: ele é diferente. Aí você fala: eu sou diferente porque Deus me fez completo. Deus me fez ser essa pessoa maravilhosa por causa da presença. Você acha por que eu sirvo a Deus há 25 anos? Eu não me preocupo em bens aqui na terra. Eu não me preocupo em ter sucesso. Eu não me preocupo com nada. Eu não me preocupo em ficar famoso em TikTok. Tenho um TikTok? Tenho. Tenho um Facebook? Tenho. Tenho Instagram? Tenho. Tenho YouTube? Tenho. Mas eu não me preocupo em ficar famoso. Por quê? Porque tudo isso é balela, é bobagem. O que eu me preocupo é ser feliz aqui na terra. E ser feliz aqui na terra é ter a presença de Deus. E é o que eu tento fazer todos os dias, levar a presença de Deus para algumas pessoas. Vai lá no meu TikTok, você vai ver o que eu posto lá. Eu sempre falo da presença de Deus. Vai no Instagram da igreja, o que eu posto lá. Falo sempre da presença de Deus. Vai no meu status do WhatsApp, você vai ver eu sempre falando da presença de Deus. Porque quem quer presença de Deus tem vida mudada e muda a história de pessoas. Deus está chamando você aqui hoje, quer te dar um 2026 abençoado, mas na presença dEle. Quem entendeu, bate palma para Jesus. Vamos aí.